Ele conseguiu um harém de escravas lutando em um coliseu, Tensei Coliseu. Eu li esse mangá e é realmente muito bom. Vamos ver aqui a análise. Na década passada, tivemos vários ecchis que marcaram uma geração, desde High School DxD, Shimai Mao, Masougaku em HXH e vários outros. Mas agora estamos em uma nova geração, tem novas obras que estão se destacando, assim como Mato Seirei no Slave, que é o carro-chefe desse canal. E no caso, hoje eu tô aqui pra falar sobre o mangá de Tensei Coliseum, que é um ecchi pesado que vem crescendo nesses últimos anos em popularidade. E é bem provável que ganhe anime. Cara, eu vi esse mangá por causa da arte de uma das personagens. Eu não sei se foi essa daqui. Não, não foi essa. É a personagem que é uma guerreira. Concordo, com peituda, sexy e gostosa. Esse mangá é maravilhoso. Eu não estou falando que esse mangá é maravilhoso não pela putaria só. É porque realmente a arte é maravilhosa, pra começar isso aí. E segundo, a arte de batalha e a estratégia de batalha desse mangá são muito boas. Se você pegar qualquer cena de combate desse mangá, são muito bem feitas e o personagem é fraco, mas ele tem muita estratégia. Então é muito divertido de você ler o mangá, não só pelas gostosas. Porque as gostosas são ótimas, como um eye candy no mangá, mas tipo, ter essas cenas de combate muito bem feitas fazem com que você realmente queira continuar lendo. Anime futuramente. Eu até já fiz um vídeo sobre esse mangá há alguns anos atrás, uns 2 anos, mas é algo bem datado e eu acho que eu tenho mais a agregar atualmente. Tenho mais a agregar com os 2 botijões de gás da Zaido, né, nesse caso. Mas antes de qualquer... Aí sim. Não, exagero, não existe tamanho demais quando se fala de peito em mangá. Vamos ser honestos aqui também. De início nos é apresentado o Mikagami Koji. Ele é um jovem viciado em videogames, sendo que esse é um ponto importante para o andar do mangá. Ele ser um viciado em jogos vai ajudar o protagonista a bolar estratégias para as batalhas, que é algo que eu vou mencionar mais à frente. No caso, Koji acaba sendo invocado pela sacerdotisa Zaido em um mundo de fantasia. Eu não sei se eu posso mostrar essa personagem aqui, porque a Zaido tem literalmente 2 botijões de gás onde deveria ser o peito dela. Não só pode, como deveria, porque eu vou colocar ela na capa com toda certeza. Uma delas vai estar na capa. Mas eu tenho certeza que o editor vai se virar bem na censura sem perder a essência. Eu confio em você, editor. É explicado que as pessoas invocadas nesse mundo ganham a bênção da deusa, que seria basicamente como uma habilidade especial designada para o herói. No entanto, pelo fato do protagonista ter apenas uma habilidade de cópia, a vagaba da Zaido simplesmente acaba desprezando e fazendo pouco do Koji. Ela estava mais preocupada com as pedras mágicas que foram gastadas para invocar ele do que com o próprio bem-estar do protagonista, que acabou de chegar. Cara, mas o design dela, mesmo assim, alguém se uma filha da puta, vale totalmente, por causa que o design dela é maravilhoso. Deus me livre. Nesse novo mundo. Por causa disso, Koji foi mandado para uma prisão para passar seus dias como escravo de batalha em um coliseu, que é onde se passa a maior parte desse mangá. Mas por sorte ele acabou conhecendo a Azulo, sua parceira de cela e uma garota experiente se tratando do assunto de batalhas no coliseu. É ela quem dá uma mão para o Koji nesse início. Aparentemente essa heroína tem algo a ganhar ajudando o protagonista. Aqui temos algum... Ela tem porque ela é a que odeia esse sistema, odeia esse mundo. E eu tenho uma teoria que ela era um cara, porque quando você perde os combates nesse jogo, nesse combate, nessas arenas, você realmente vira uma mulher. Você é forçado a virar uma mulher porque você vira escravo sexual do outro cara. Algumas explicações importantes, tipo o fato de estar em um país religioso chamado de Bumbledore, e essa nação está em guerra com um país vizinho chamado de Dumbledore, e pela escassez de Caralho, mano, essa parte eu não lembrava. Mas, tipo, Deus me livre, faz tempo que eu não leio nisso. E, cara, mas o nome é muito ruim, cara. Bota um nomezinho melhor pros países, bota os 2 nomes parecidos pra caralho. soldados, é normal usarem pedras mágicas para invocarem heróis que geralmente são usados nessa guerra. E eu falo geralmente porque temos as exceções, que é o caso do protagonista. Então essas pessoas que são consideradas inúteis são enviadas para o coliseu de batalhas para entreter os nobres desse país. E além disso, falando sobre essas batalhas, os perdedores viram o escravo da pessoa que ganhou. O gênero harém vem disso. Após cada batalha, o perdedor deve obrigatoriamente virar não só o escravo guerreiro dessa pessoa que ganhou, mas de uma maneira amorosa também, né? Um escravo amoroso, se é que você me entende. Fora que se o perdedor amoroso, pessoal, é amor. Tem muito amor nesse mangá. For um homem, ele será transformado em uma mulher para consumar a relação de forma apropriada, sabe?
totalmente apropriada. As lutas sempre são uma mulher contra um homem, ou geralmente são assim, às vezes tem duplas também. Então se a mulher ganhar do protagonista, ela vai ganhar um instrumento masculino, e o Koji seria transformado literalmente em uma mulher para consumar essa relação com sua mestra. E para a sorte do Koji, a primeira batalha dele foi contra a Mary, uma gladiadora especializada em novatos de outro mundo. E mesmo se o protagonista morresse durante esse duelo, ele seria revivido para ser fodido pela sua mestra. Pelo menos foi isso que... Aí é bom, pô. Não, cara, mas isso é brincadeira. É muito absurdo as respostas desse mangá pra essas questões. que a Zulu falou. E beleza, a princípio, nessa primeira luta parece que já vai ser o fim da linha para o protagonista. Você até fica com a impressão que ele vai ser um chorão a princípio, que até faria sentido, mas no caso dele, na verdade, o protagonista associou tudo isso com os jogos que ele costumava jogar, deixando ele mais animado com toda essa situação devido à morte. Chegando no dia da luta, a Mari já chegou com aquele ar de fodona, sendo apresentada como a Cavaleira das Chamas, com 20 lutas e 20 vitórias. Cara, e o design dela é ok, mas vocês vão ver uma das melhores gatas com o melhor design. Não é essa daí que eu tô falando ainda. Vamos esperar ela aparecer. Vitórias no seu cartel. E o protagonista não se amedrontou. Na verdade, ele ficou provocando a Mari antes do início da batalha. Anteriormente, a Zula havia contado algumas coisas sobre a oponente dele, como por exemplo o fato da Mari ser uma solteirona de 26 anos, sendo algo fácil de ser usado para tirar a heroína do sério e tirar a concentração dela. Logo de início, a Mari atacou com suas chamas que foram copiadas pelo Koji. O problema é que essa cópia obviamente é abaixo do poder original, então não tinha como o protagonista bater de frente com ela no quesito de poder mágico. E assim como eu falei antes, a ideia era tirar a concentração da Mari, usando a idade dela para fazer essas provocações. Cara, isso daí, o pessoal deve estar achando que 26 anos é bem pouco, na verdade, mas você tem que lembrar que no Japão, se você tem mais de 25 anos e você não é casada, se você não arranjou seu macho com mais de 25 anos, você é considerado um Christmas cake, que é o quê? É um bolo de Natal. Isso significa o quê? Que passou do ponto, o bolo tá velho já, e só 25 anos pra isso. Não precisa nem ter muito velha, não é nem 30, não é nem 35, não é nem 40. É 25 anos pra frente você já tá brutal no Japãozinho. Algo que realmente funcionou. Nisso o protagonista acabou juntando o backstep com as chamas do purgatório, que foram habilidades copiadas. Basicamente o backstep é uma habilidade de defesa automática. O protagonista fica mais veloz e mais ágil para evitar ataques, e com isso ele conseguiu usar as chamas do purgatório para criar uma abertura e apontar uma faca na garganta da Mari. Assim, consequentemente, fazendo a heroína se humilhar na frente de todos sem qualquer vestimenta, enquanto anunciava sua primeira derrota no Coliseu, que particularmente eu achei algo muito satisfatório esse início da obra. Esses dois primeiros capítulos já definem o protagonista como alguém fraco, mas inteligente, né? Muito inteligente. Cara, e é assim que você faz um protagonista bom, principalmente Battle Shonen, que você quer fazer ele fraco. Você tem que fazer ele inteligente, mas o problema é que você precisa que o autor seja também inteligente. Nem todo autor é inteligente. Esse é o problema. Dá pra você fazer um personagem, sempre tem que ter algum tipo de habilidade, não pode ser só ter força. Esse é o problema de muito Battle Shonen, que no final sempre é carregado por combate no sentido literal, de tipo soquinho, porque o personagem não tem muita coisa. E eu gosto desse mangá porque o personagem tem um poder de habilidade de copiar a habilidade dos outros. Interessante, porque ele tem que se adaptar em toda a batalha dele. Uma coisa que nunca vai existir em Battle Shonen normal. Ele é uma pessoa que sabe bolar estratégias e se aproveitar das fraquezas de sua oponente. Ao mesmo tempo que ele fica nervoso com toda essa situação, o fato dele ser doido por um desafio acaba sempre motivando o Koji a superar qualquer adversidade no Coliseu. Porque se ele ficasse apenas chorando nessa primeira luta sem ter um plano e deixasse que o roteiro fosse se criando, claramente ele iria levar um sacode da Mari sem dó e nem piedade. Então foi uma boa sacada ele provocar a heroína e desconcentrar. Sim, cara, é um personagem ativo, um protagonista ativo. O maior problema de mangás atualmente é que o protagonista é reativo. Ele não é ativo, pessoal. Isso é um problema que as pessoas têm que entender. Que quando você faz um personagem, ele não pode só ser reativo o tempo todo. Ele tem que ficar ativo. Senão fica muito chato e ele só fica sendo um bostinha.
ela totalmente. Até a Zaido, que estava assistindo, quebrou a cara com essa vitória do protagonista. É muito bom ver ela se ferrando por ter descartado ele assim como escravo. Com certeza eu espero uma vingança bastante satisfatória nesse mangá. E assim como eu comentei antes, pelo fato da Mari ter perdido, ela obrigatoriamente virou uma serva do Koji e foi obrigada a fazer tudo aquilo que o YouTube não me permite comentar, né? Ainda mais que estamos em um horário nobre. Mas sem ressentimentos, né, YouTube? Você tem seus motivos e eu entendo, né? Infelizmente eu entendo. No caso, o Koji ganhou um quarto e um afrodisíaco extremamente poderoso para consumar essa relação com essa bela waifu. Além disso, durante o capítulo 3 é mencionado que os escravos não podem sair da cidade. Olha isso daí, cara. Se fosse um mangá normal, se fosse Konosuba, eu até gosto de Konosuba, mas se fosse Konosuba, qualquer outro mangá normal, você ia pegar isso daí, ia ser assim o design dele? Ia ser assim o design da cidade? Não, o design da cidade ia ser aquele mesmo design que todo mundo já viu 30 vezes, de cidadezinha redonda. Que tem Konosuba, tem vários outros mangás que eu não lembro agora de cabeça, mas eu já lembro de uma arte que tem vários mangás que tem a mesma cidade. Pelo menos a cidade do cara, os caras fizeram uma cidade diferente, ó. Tem dois tiers de muro aqui, tem outro muro aqui. Tem a diferençazinha, separação bonitinha. Aquela outra cidade tudo repetitivo, fazer a mesma cidade 30 vezes, cara. De Dango, mas podem ir a qualquer lugar dela. Então eles têm um certo nível de liberdade, principalmente para quem vai conseguindo mais vitórias no Coliseu. E beleza, o Koji é um homem carnívoro, então se a carne caiu no prato, ele vai lamber até o sangue. É um protagonista de verdade, que infringe outro, que a carne cai no prato dele, eles ficam judiando, ficam jogando fora. É um protagonista que dá muito orgulho no romance. Durante o capítulo 3, a gente também descobre que a Zulu tinha alguma rixa com a Zaido também, assim como o protagonista. Então a aliança que ela fez com o Koji não foi por nada. Aparentemente ela é uma pessoa confiável. Ela até passa mais algumas informações sobre as futuras oponentes do protagonista, mencionando que ele iria enfrentar 3 guerreiras famosas que eram subordinadas da Zaido. E a primeira que ele enfrentaria seria a Merly, que a Merly é a melhor garota do mangá. Que maravilha. Não só o design dela, tá? O design dela é o melhor também. Mas ela tem uma personalidade muito legal. Eu adoro a personalidade dela de, tipo, ela é muito inteligente. Ela é uma tomboy pura. Eu adoro personagem assim. E ela ainda tem o lado doce dela, mesmo ela sendo um tomboy. É uma super-humana especializada, claro, depois de tomar uma surra bem dada, no fortalecimento físico. E realmente, eu como apreciador de mulheres musculosas sem exagero, devo dar o selo de cavalona de qualidade. Provavelmente o editor vai censurar completamente essa waifu, muito por conta dela usar apenas um pano longo que cobre somente a parte da frente. Cobre somente a parte da frente. Cara, a roupa dela só cobre a parte da frente e é uma heroína que não usa nada por baixo, né? Por baixo dessa roupa. Então é meio difícil colocar essa personagem aqui no YouTube. Indico vocês irem procurar. Não vou colocar também, mas eu indico irem procurar, porque é muito bom esse design. O YouTube não sabe apreciar o waifu cavalona de cultura, com essa roupa exótica. Não sabe apreciar. Mas a Merly é minha personagem favorita desse harém facilmente. De início, todas essas heroínas que serviam a Zaido tinham uma personalidade mais arrogante, que é melhorado com o decorrer do mangá, então isso não é um problema. Então, mais uma vez, temos a Merly, outra heroína, sendo introduzida no campo de batalha com um cartel de 20 lutas e 20 vitórias, e o Koji com sua única vitória até este momento. Se parar pra pensar, tudo estava contra o protagonista, principalmente pelo fato da Merly ser uma heroína que foca mais em ataques físicos, então como exatamente a habilidade de cópia iria copiar o físico dessa heroína? E realmente, no primeiro soco que o Koji levou, ele foi esbagaçado na parede do Coliseu. Mas o que poderia ser o fim era apenas parte da estratégia desse miserável sortudo. A partir do momento que a Merly pegou ele pelo pescoço, criou uma abertura para o Koji cuspir algo na boca da heroína. Ele tinha escondido um elixir secreto dentro da boca que incapacitou a Merly de continuar a luta. E esse elixir na verdade era um afrodisíaco extremamente poderoso, que eu comentei antes. Então no fim a heroína foi humilhada no Coliseu e humilhada em cima da cama após a luta também, assim adicionando mais uma heroína nesse harém. É até bonitinho ver a Merly apegada ao Koji depois da primeira vez deles, nem parece que essa heroína foi massacrada
27 vezes por segundo durante esse capítulo, mas beleza, né? Mas beleza. No mais era isso, eu dei uma geral nesses 6 primeiros capítulos e o mangá segue com o foco no Coliseu nos capítulos posteriores, pra fazer jus, né? Pra fazer jus ao nome da obra, obviamente. O ecchi é bem pesado, tem bastante ação, tem uma arte muito bonita, vale ser mencionado. Tem drama e tem comédia também, tem um pouco de comédia. No geral, é um mangá que eu curto bastante, dessa nova geração de... Cara, eu acho que ele não comentou tanto que não é só ação. Este mangá realmente tem estratégia. Esse mangá tem estratégia. E um mangá desse tipo é isso que realmente importa. Se um mangá desse não tem estratégia, o que é que você vai fazer de direito? Não vai ter um mangá que presta. Mas realmente o vídeo é legalzinho, mas vão ver o mangá, tem Sei Coliseu. Vocês todos vão adorar. E eu tô falando de verdade, vocês vão adorar o final desse mangá, porque é maravilhoso. Talvez não o final, mas como ele vai indo, toda batalha é diferente, e toda batalha ele vai usando uma estratégia diferente. Não é aquela coisa, eu ganhei um poderzão e daí fiquei OP. Não, ele tem sempre que se adaptar a cada batalha, e isso é maravilhoso.